Salmo 102. Assunto: este é o lamento de um patriota sobre o sofrimento de seu país. Ele se envolve com os pesares de sua nação, como em uma vestimenta de pano de saco, e joga pó e cinza sobre sua cabeça, como estandartes e motivos de sua tristeza. Ele tem seus ais e inimigos pessoais. Ele é, além de tudo, afligido no corpo por doença. Mas as misérias de seu povo lhe causam muito mais angústia amarga, e isto ele derrama com lamentação sincera e patética. Não lamenta, contudo, sem esperança. Ele tem fé em Deus e espera pela ressurreição da nação por meio do favor onipotente do Senhor. A palavra traduzida como queixa em si não tem ideia de atribuição de culpa ou lamento, mas deveria antes ser traduzida como gemido, a expressão de dor, não da rebelião. Para auxiliar a memória, chamaremos este salmo de O Lamento do Patriota, Charles Haddon Spurgeon. Título: uma oração, etc. A oração seguinte é mais longa do que a nossa. Quando Satanás, o adversário da lei, prolonga seu pleito contra nós, é necessário que aumentemos nossas súplicas em contra-ataque por nossas almas. Assim como os poderes das trevas estendem e multiplicam suas lutas, nós devemos brigar em oração. Efésios 6, versículo 12, versículo 18, Thomas Cobbett. Aqui não há formas de oração ociosas, indolentes, repetitivas, limitadas, nenhum som vazio de expressão verbal, que nunca poderiam obter uma resposta acolhedora de seu Deus ou um mínimo alívio para sua alma sobrecarregada. Mas orações derramadas, como a de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, e Jeremias, Lamentações, capítulo 2, versículo 12, impulsionadas com veemência de espírito e angústia no coração pelo sofrimento interior. Assim o Senhor lida com sua igreja e seu povo, antes que ele derrame cálices de consolação. Eles precisam derramar lágrimas, em grande medida. Phineas Canos Volve. Versículo 1. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ou, ó Jeová. Os suplicantes sinceros não se contentam em orar pelo simples dever de orar. Eles desejam realmente alcançar o ouvido e o coração do grande Deus. É um grande alívio no momento de angústia inteirar os outros sobre as nossas dificuldades. Somos acalmados pelo fato de ouvirem os nossos lamentos. Mas o consolo mais doce de todos é ter o próprio Deus como ouvinte e simpatizante do nosso lamento. E o fato de ele assim o ser não é sonho ou ficção, mas um fato garantido. Seria o mais terrível de todos os nossos ais, se fôssemos irrefutavelmente convencidos de que com Deus não há nem o ouvir, nem o responder. Aquele que conseguisse nos convencer de uma criança tão sombria não nos faria melhor serviço do que se tivesse lido nossa sentença de morte? Melhor morrer do que ter o acesso ao trono de misericórdia negado. Melhor ser ateu do que crer em um Deus que não ouve e não sente.
Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1 e 2. Note, Davi enviou sua oração como um embaixador sagrado a Deus. Agora, há 3 requisitos que tornam a embaixada próspera. O embaixador deve ser visto como alguém considerado com olhos favoráveis, deve ser ouvido com ouvidos atentos, deve ser ágil quando suas demandas são concedidas. Estas 3 coisas Davi, como suplicante, pede a Deus, seu rei. Leblanc. Versículo 2. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Há um provérbio concernente a favores de mãos humanas que diz: aquele que dá rapidamente, dá o dobro. Porque uma oferta é ampliada em seu valor quando chega em um momento de necessidade premente. E podemos ter certeza de que nosso patrono celestial nos concederá a melhor das ofertas, da melhor maneira, concedendo-nos graça para auxiliar em tempo de necessidade. Quando respostas de nossas orações vêm a galope, elas são ainda mais marcantes, mais consoladoras e mais encorajadoras. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. A metáfora é admiravelmente escolhida, pois, para os infelizes, a vida não parece simplesmente frágil, mas cercada de tanta escuridão, desonra, cegueira e depressão, que, sentando-se em desespero, comparam-se a homens vagueando em uma densa neblina e tão ressecados ficam que são pouco mais do que pilares de fumaça? Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Até me esqueço de comer o meu pão, como a flor esmagada que não mais bebe o orvalho ou retira nutrientes do solo. Assim um coração ressecado com angústia frequentemente recusa o consolo para si e os nutrientes para a estrutura do corpo e caem em uma taxa duplamente acelerada em fraqueza, desânimo e desespero. O caso descrito aqui não é de modo algum raro. Com frequência, encontramos-nos com indivíduos tão perturbados pelo sofrimento que a memória deles lhes falha até mesmo em questões tão importantes como suas refeições, e devemos confessar que passamos pelas mesmas condições que eles. Uma aflição aguda preencheu a alma, monopolizou a mente e colocou todo o resto em segundo plano, de modo que tais questões comuns como comer e beber passam a ser totalmente desprezadas, e as horas designadas para o revigoramento passaram-se despercebidas. Se manifestar a fraqueza de corpo, mas deixando aumentar o desânimo do coração. Charles Haddon Spurgeon. Mas como o vigor do coração gera muita animação, que se expressa em todas as partes, dá a todos apetite natural. Da mesma forma, quando o coração é destruído e ressequido como a grama, e não há nele mais nenhum vigor, os ânimos ficam paralisados e, então, não será surpresa se o estômago perder seu apetite e se esquecer de comer o pão. Sir R. Barker. Versículo 5. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. É muito conhecido o fato de o sofrimento facilmente fazer o corpo desfalecer. Uma testemunha ocular relata que quando o cardeal Wolsey ouviu que o favor de seu mestre fora retirado dele, contorceu-se com tal agonia de tristeza que permaneceu por toda a noite, de modo que pela manhã seu rosto estava franzino
reduzido à metade de suas dimensões comuns. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Como a coruja das ruínas. O salmista se iguala a dois pássaros que eram comumente usados como emblemas de pessimismo e desventura. Em outras ocasiões ele fora como a águia, mas os sofrimentos de seu povo o tinham derrubado. O esplendor desaparecera de seus olhos e a beleza de seu semblante. Houvesse mais desta santa tristeza, veríamos em breve o Senhor retornando para edificar a sua igreja. É nocivo que os homens façam o papel de pavões, com orgulho mundano, quando os males dos tempos deviam deixar-lhes tão tristes quanto o pelicano. E é algo terrível ver homens ajuntando-se como abutres para devorar a presa da igreja degradada, quando deveriam antes estar lamentando entre suas ruínas, como a coruja. Charles Haddon Spurgeon. Segura em tua torre vestida em marfim, a inquieta coruja se queixa para a lua, deste que vagueia próximo de seu cômodo secreto, e importuna seu antigo reinado solitário. Thomas Gray. Versículo 7. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Cristãos sinceros e vigilantes geralmente se encontram entre aqueles que não têm simpatia por eles. Até mesmo na igreja procuram, em vão, seus semelhantes. Eles, então, perseveram em suas orações e serviços, mas sentem-se tão solitários quanto o pobre pássaro que olha da beira do telhado e não encontra a saudação amigável de nenhum de sua espécie. Charles Haddon Spurgeon. Mas pouco percebem os homens sobre o que é a solitude, e o quanto ela é vasta, pois a multidão não é companhia, e rostos não passam de uma galeria de fotos, e a conversa nada mais do que um símbolo tirintante onde não há amor. Francis Bacon. Versículo 8. Os meus inimigos me insultam. É verdade que o Plutarco escreve que os homens são mais tocados por repreensões do que por outras injúrias. A aflição também fornece uma vertente mais mordaz à calúnia, pois os aflitos são objetos mais adequados de piedade do que de zombaria. Moleros. Se estou onde eles estão, eles me criticam. E se eu não estiver entre eles, me insultam pelas costas, e não fazem sem solavancos, de modo que eu tenha tempo para recuperar o ar, mas cospem seu veneno a toda hora. E não é apenas um, ou um por vez, para que haja esperança de resistência. Eles se combinam e se organizam contra mim, e para que sua união seja mais forte e menos sujeita a se dissolver. Eles se vinculam por juramento e o sacramentam. E agora some todas estas misérias e aflições. Comece com o meu jejum, em seguida tome meus gemidos, acrescente minha vigília, depois a vergonha de ser questionado na presença de outros, o desconforto de sentar-me sozinho e desconsolado, e finalmente acrescente a estes o despeito e a malícia de meus inimigos. Qual a surpresa se estas misérias todas juntas deixarem-me por completo miserável? Que surpresa se eu não for nada além de pele e ossos, quando nenhuma carne que um dia fora sábia ficar em um corpo para suportar tal miséria. Sir R. Bach. Versículo 9. Misturado com lágrimas, a minha bebida. Certamente, nenhum homem comete pecado sem ter um projeto de prazer.
Mas não é assim que se comete o pecado, pois quem os comete, que estejam certos de que em algum momento descobrirão 1000 vezes mais tribulação nisso do que jamais encontraram prazer. Pois todo pecado é um tipo de excesso e não há maneira de impedir que seja mortal, exceto por meio dessa dieta rígida de ingestão de cinza em lugar de pão e misturar lágrimas com a bebida. Ó minha alma, se estas são obras de arrependimento em Davi, onde encontraremos um penitente no mundo além dele? Falar de arrependimento é óbvio nos lábios de todos, mas onde se encontra alguém que come cinzas como pão e mistura lágrimas em sua bebida? Sir R. Baker. Versículo 11. E eu me vou secando como a relva. Há momentos durante a depressão de espírito em que um homem sente que a vida se vai por completo dele, e a existência se torna um respirar da morte. O coração ferido tem uma influência incrivelmente debilitante sobre todo o nosso sistema. Nossa carne, em seu melhor, não passa de relva, e quando é ferida com pesares afiados, sua beleza se dissipa, se esgota, se torna algo ressecado e desagradável. Versículo 13. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Quando o tempo de Deus chega, nem Roma, nem o diabo, nem perseguidores, nem ateus podem impedir que o reino de Cristo expanda seus limites. Isto é trabalho de Deus. Ele deve romper, ele agirá, mas tem seu tempo designado, e enquanto isso devemos, com quietação santa e expectativa de fé, esperar nele. Charles Haddon Spurgeon. É o tempo estabelecido por Deus quando a igreja tem mais fé, está mais humilde, mais afetuosa com o interesse de Deus por ela e mais sincera. Sem fé não estamos aptos para desejar misericórdia. Sem humildade não estamos aptos para valorizá-la. Sem sinceridade não estamos aptos para aperfeiçoá-la. Os momentos de condições extremas contribuem para o crescimento e o exercício destas competências. Stephen Charnock. Versículo 16. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. O sol ainda permanece glorioso no dia mais nublado, mas não aparenta até que disperse as nuvens que o escondem da visão do mundo inferior. Deus é glorioso quando o mundo não o vê, mas sua glória declarativa surge então quando a glória de sua misericórdia, verdade e fidelidade irrompe na salvação do seu povo. Agora, com que vergonha seu rosto deve se cobrir, ó cristão, se você não tem como alvo sincero a glória de seu Deus, que o ama, sim, ama todos os seus filhos, tão afetuosamente a ponto de embarcar a sua própria glória e a sua felicidade em um navio, de modo que agora não pode perder o um e salvar o outro. William Gurnall. Versículo 17. A oração do desamparado. Um homem que é desamparado sabe como orar. Ele não precisa de instrutor algum. Suas misérias o doutrinam maravilhosamente na arte de oferecer oração. Reconheçamo-nos como desamparados, para que saibamos como orar. Desamparados de força, sabedoria, influência adequada, verdadeira felicidade, fé devida, consagração profunda, do conhecimento das Escrituras, de justiça. De todo o seu ouro desprezível enquanto está com você, Deus, para os meus pobres, e eu lhe darei o ouro verdadeiro, ou seja, um senso de sua miséria e maldade, um anseio por graça, pureza, proficuidade, um amor por seus companheiros e meu amor derramado em seu coração. George Bowie.
Versículo 11: a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Comunicar a outros aquilo que Deus fez por nós pessoalmente e pela igreja em geral é tão evidentemente nosso dever, de modo que não deveríamos precisar incitação para cumpri-lo. Deus sempre tem em vista a glória de sua graça em tudo o que ele faz. Nós não devemos deliberadamente expoliá-lo do rendimento de seu louvor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 24. Deus meu. Uma palavra omitida em um testamento pode avariar o patrimônio e decepcionar todas as esperanças de um homem? A falta desta única palavra, pronome meu, Deus, é o homem perverso perdendo o céu. É também uma adaga que perfurará seu coração no inferno por toda a eternidade. O pronome meu é tão valioso para a alma quanto a ilimitada porção. Todo o nosso conforto está trancado neste armário particular. Quando Deus diz à alma, como Acabe a Ben-Hadad, eu sou teu e tudo o que tenho, quem pode dizer o quanto o coração salta de alegria e quase se acaba em desejo por ele diante de tal notícia? Lutero disse: nos pronomes há muita religião. Toda nossa consolação, de fato, consiste neste pronome. É o cálice que mantém nossas revigoradas águas. Todas as alegrias do cristão estão suspensas neste único fio. Rompa-o e tudo está perdido. Certas vezes pensei em como Davi desliza este pronome sobre sua língua, como um cubo de açúcar, relutante que perco a sua doçura em breve. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, versículo 1 e 2. Este pronome é a porta pela qual o Rei dos Santos entra em nosso coração, com todo o seu comboio de deleites e consolos. George Swinnock. Tu, cujos anos se estende por todas as gerações, o Senhor vive, que eu também viva. Uma plenitude de existência está no Senhor, que eu possa participar disso. Note o contraste entre ele imóvel e pronto para chegar ao fim, e seu Deus vivo na plenitude de força para sempre e sempre. Este contraste é repleto de poder consolador para o homem cujo coração reside no Senhor. Bendito seja seu nome. Ele não falha e, portanto, nossa esperança não nos deixará nem nos desampararemos por nossa condição ou por sua igreja. Charles Haddon Spurgeon. O salmista fala sobre Cristo, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, Salmo 102, versículo 24, que foi o salmo citado pelo apóstolo ao falar do Senhor, Hebreus capítulo 1, versículo 10. Rastreemos sua existência pontualmente através dos tempos. Passemos de ponto a ponto e vejamos como as Escrituras estão em consonância com os pormenores. Vemos que ele existiu antes que viesse ao mundo, a ocasião de sua concepção, Hebreus 10:5. Nestas palavras: por isso, ao entrar no mundo, diz: um corpo me formaste. Vemos que ele existiu na época de Moisés, tanto porque foi ele quem foi tentado no deserto. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 1 Coríntios 10:9.
E foi Cristo a pessoa que foi tentada por eles, como agora nós, como as palavras, alguns deles, mostram evidentemente. Vemos que ele existindo no tempo de Abraão e antes dele. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Vemos que ele existia nos dias de Noé, 1 Pedro 3,18. Ele diz que Cristo foi morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele existiu no princípio do mundo. No princípio era o Verbo, em cujas palavras, não havendo predicado ou atributo afirmado sobre esta palavra, a sentença ou afirmação acaba meramente com sua existência. Ele era, e ele estava então, no princípio. Ele não diz que foi criado no início, mas que ele estava no início. The Goodwin em O Conhecimento de Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Versículo 26. Como roupa os mudarás e serão mudados, não abolidos. A concupiscência passará, não a essência, a forma, não a natureza. No alterar de um antigo vestuário, não o destruímos, mas o aparamos, o renovamos e o fazemos parecer novo. Eles passam, não perecem, a impureza é removida, o metal permanece. A qualidade corrupta deve ser renovada e todas as coisas restauradas à beleza original em que foram criadas. O fim de todas as coisas se aproxima. 1 Pedro 4,7. Um fim para nós, um fim para nossos dias, um fim de nossos caminhos e um fim de nossos pensamentos. Pudesse um homem dizer, como o mensageiro de Jó, só eu escapei. Isso seria algo, ou talvez se encontrasse uma arca com Noé. Mas não há arca para defendê-los deste calor. Somente no seio de Jesus Cristo. Thomas Adams. Passamos então pela nuvem e no salmo seguinte nos deleitaremos na luz do sol. Tal é a experiência atribulada do cristão. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, chora e geme, então no capítulo 8 se alegra e salta de alegria. Então da lamentação do Salmo 102, nós agora avançamos ao cântico e danças, aos cânticos e danças do Salmo 103, bendizendo o Senhor, porque ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Charles Haddon Spurgeon.